E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu irei mostrar para vocês o que é um equipamento de raio-x. Mas calma, antes de começar o vídeo, já deixa o like aí embaixo que eu sei que você sempre deixa. E se você é novo no canal, já se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e claro, ficar por dentro de todo o conteúdo. Você também poderá me seguir nas redes sociais, @igorgilprof, onde além de você acompanhar todas as postagens, também poderá tirar todas as suas dúvidas, além, claro, de radiologar de pertinho comigo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, pessoal, o equipamento de raio-x, ele possui alguns componentes. Um equipamento de raio-x, ele só é completo quando ele possui todos esses componentes. Basicamente, um equipamento de raio-x é composto pela mesa de exame, a ampola de raio-x, a torre ou estativa que segura o tubo de raio-x, que é em relação também ao cabeçote, o book mural, o painel de controle, transformador, entre outros componentes. Então eu vou mostrar para vocês de pertinho cada um desses componentes, falar o nome deles e dizer para vocês para que eles servem. Vamos lá? Bom, pessoal, isso aqui é um painel de controle. Como vocês podem perceber, existem vários botões que vai nos auxiliar a operar o equipamento. Basicamente, o painel de controle ele serve para você determinar a quilovoltagem a ser utilizada no exame, a miliamperagem e o tempo de exposição. Então, basicamente aqui, cada um desses botões vão controlar esses fatores. Aqui a gente vai controlar a escala de MA. Estão percebendo? 100 MA, 200, 300 e 500. Aqui a gente vai controlar o tempo de exposição. 0,03 milissegundos, 0,05, 0,08, 0,1 segundo, 0,3 segundos e por aí vai, meio segundo, podendo chegar até mesmo 1 segundo. Isso aqui, gente, são utilizados em exames totalmente específicos. E aqui, a gente pode controlar a quantidade de kV a ser utilizada. Aqui, basicamente, a gente também tem a seleção de outros fatores. Alguns exames são realizados dentro de book e outros exames são realizados fora de book. Então aqui, basicamente, quando você vai realizar exame no book ou fora do book, você vai ter que selecionar isso aqui para que seu exame saia um pouco melhor. Por exemplo, se você vai utilizar o book mural, ou seja, o vertical, que é esse daqui, você deverá acioná-lo para que o book mural seja totalmente efetivo na hora da exposição dos raios-x, bem como a produção da imagem. Se você não vai utilizar nenhum dos books, seja o book mural ou seja o book da mesa, você tem que colocar sem book, que daí você não vai acionar nenhum tipo dos books e vai trabalhar de uma maneira mais adequada. Ou se você preferir, book da mesa. Temos também aqui outros botões que vai nos auxiliar em relação à exposição. Alguns equipamentos permitem que você primeiro prepare os raios-x e depois faça a exposição. Outros equipamentos têm apenas um botão para preparar e emitir a radiação. Neste caso desse equipamento aqui, primeiro prepara, tem um tempo e depois aciona a exposição dos raios-x. E aqui, como padrão, todos os books têm sempre um botão de liga e desliga em relação ao equipamento de raio-x. Bom, pessoal, o profissional, durante a realização dos procedimentos, ele geralmente vai ficar atrás de um biombo. Isso aqui é um biombo móvel. Já numa sala de raio-x de um hospital ou de uma clínica, existe um biombo, uma parede totalmente baritada, onde nós profissionais ficamos atrás desse biombo a fim de nos proteger em relação à radiação ionizante. E geralmente a gente tem um visor para que a gente possa observar todo o procedimento em relação a movimento do paciente, orientação do paciente ou até mesmo outros fatores em relação na hora de realizar qualquer tipo de exame, ok? Bom, pessoal, aqui temos o book mural. O book mural, por sua vez, é utilizado quando a gente vai realizar exames com o paciente em pé. Aqui a gente tem a grade do chassi, onde a gente vai colocar o chassi. Isto aqui é o chassi. Quando você vai realizar o exame, o receptor de imagem deve ficar aqui. Você prende e encaixa a grade do chassi e o chassi fica dentro do book. Para na hora que você for realizar o exame, basicamente o book vai ter uma função específica. Se vocês querem saber
qual é a função do book, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer um vídeo e responde essa pergunta melhor para você. Bom, pessoal, além do book mural, a gente também tem a mesa de exame. E nesta mesa de exame, também temos o book da mesa e, mais uma vez, a gaveta onde vai ficar o chassi. Essa gaveta é semelhante à que tem no book mural. A diferença é que aquela é do book mural e essa é do book da mesa. Temos também a gaveta, coloca-se o chassi e prende para que o chassi não possa correr, fecha, bota o paciente aqui em cima e também realiza o exame. Além desses componentes, temos também a torre, que é também chamada de estativa. Esse daqui é o braço que vai segurar o cabeçote. E aqui dentro a gente vai ter o tubo de raio-x. Este equipamento é com fins pedagógicos, apenas para ensino e pesquisa. Este daqui não tem tubo de raio-x, mas no hospital, nas clínicas, nos locais de trabalho, basicamente é isso aqui que vocês vão encontrar. E aqui dentro vai ter um tubo de raio-x. Então, recapitulando, a gente tem a torre, que também pode ser chamada de estativa. Temos também o braço, que é esse daqui. E aqui, o cabeçote. E dentro do cabeçote, teoricamente, deverá existir o tubo de raio-x. Bom, pessoal, essa luz que vocês estão enxergando aqui, é descrita como luz do colimador. O colimador, por sua vez, é um filtro inerente que vai delimitar o campo a ser irradiado. Então, quanto maior o campo, mais radiação eu vou ter. Quanto menor o campo, menos radiação eu vou ter também. Então, basicamente, essa colimação, ela também vai auxiliar na proteção radiológica, não só do paciente, mas também do profissional quando for realizar algum procedimento. Bom, pessoal, este foi mais um vídeo do Radiologando conhecendo o equipamento de raio-x. E claro, eu espero que vocês tenham gostado. Mas se você ainda tem alguma dúvida sobre o equipamento, deixa aqui nos comentários que a equipe do Radiologando vai responder para vocês. Ou se você preferir, vai lá nas minhas redes sociais, @IgorGiroProf, onde além de você tirar dúvidas, você poderá acompanhar todo o material que é postado, além, claro, de radiologar de pertinho comigo. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu!